Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras. Quero aqui cumprimentar os munícipes que estão acompanhando a audiência pública, o Brás, conselheiro tutelar, o Anderson Silva, que prestigia a apresentação das metas fiscais pelo consultor Adilson. Quero desejar uma boa audiência pública a todos também que nos acompanham pela TV Câmara. E, nesse momento, passa a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamento, Lilico, para a leitura do edital. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, demais vereadores. Edital 721. Dorival de Almeida Júnior, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos e Contas da Câmara Municipal de Barretos, do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada a audiência pública para o dia 27 de fevereiro de 2013, às 16 horas, no plenário dessa Câmara Municipal. Cito a Rua 16, número 730, para demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2012. Registro e cumpra publica-se ao órgão de imprensa oficial municipal, fixando-se ao local público, de costume dando a ciência e cópia ao Poder Executivo e aos vereadores. Dado passado as salas de reuniões da Câmara Municipal de Barretos, 18 de fevereiro de 2013, eu, Luiz Humberto Sarte, primeiro secretário, fiz digitar presente edital. Sobrescrevo e assino. Dorival de Almeida Júnior, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, e Luiz Humberto Sarte, primeiro secretário. Gostaria de dar início à audiência pública, passando a palavra ao Adilson, que dê início à audiência. Bem, boa tarde a todos. Nesta fase da audiência pública do terceiro quadrimestre, né, nós trabalhamos aí com setembro, outubro, novembro e dezembro. O que a gente vem demonstrar aqui, na verdade, essa avaliação das metas fiscais é fazer um comparativo daquilo que foi projetado em termos de orçamento com a efetiva realização. A gente vai trabalhar aqui o terceiro quadrimestre, mas a gente vai demonstrar também não só o terceiro quadrimestre, a gente vai demonstrar aqui o exercício. Na verdade, o terceiro quadrimestre coincide com o encerramento do exercício de 2012, então os valores demonstrados aqui serão, então, referente ao exercício de 2012, né? A gente compara aquilo que foi orçado com aquilo que foi efetivamente executado. Okay? Os valores aqui que nós vamos apresentar, ele demonstram a consolidação de todo o município. Então, ele considera a execução e a arrecadação do Poder Executivo, do Legislativo e das duas autarquias, que é a autarquia de água e a previdenciária, certo? A gente começa demonstrando, então, no primeiro slide, aqui nós vamos ter que trabalhar com valores, né? com agrupamento de valores, porque a receita e a despesa do município ele é um complexo balancete de receitas e despesas de infinitas páginas. Para fins de demonstração em audiência pública, nós consolidamos essas informações, então as informações serão demonstradas de formas consolidadas, né? E, na medida do possível, a gente vai esclarecendo esses valores. Então, em termos de receita, primeiramente, nós mostramos a receita que foi arrecadada no município. Então, aqui nós temos alguns grupos de receita. Essa receita atualizada é aquela receita original, aquela que foi aprovada no orçamento. Nós estamos falando do exercício de 2012. O orçamento de 2012 ele foi aprovado lá em 2011. Né? Quando se aprovou o orçamento de 2011, então nós tínhamos uma expectativa de ingresso de receita de 265 milhões. Né? E é justamente isso que a gente vai ver. O que aconteceu? Arrecadou isso, arrecadou mais ou menos? Né? A nossa receita ela tem dois grandes grupos de receita. Receita corrente e receita de capital. Receita corrente é aquela receita para o custeio do dia a dia da administração. Okay? E a receita de capital é aquela destinada ao investimento. Então, nós temos aqui dentro de receita corrente, nós temos um primeiro grupo aqui chamado receita tributária, onde havia uma previsão anual de arrecadação de 41.153. Vejam só, eu tenho aqui a coluna do quadrimestre e a coluna acumulada. Eu vou trabalhar direto com aquilo que foi arrecadado no exercício.
Então, de receita tributária, dos 41 milhões projetados, nós arrecadamos 42 milhões 717, ou seja, 3,8% acima daquilo que foi planejado. Nas receitas de contribuições, nós tínhamos um planejamento de 10 milhões 363, né, e nós arrecadamos 11 milhões 638, ou seja, 12,30 acima daquilo que estava estimado. Aqui, receita de contribuições é a contribuição dos servidores. Aqui está relacionado ao Instituto de Previdência, essa receita de contribuição. Ok? No grupo das receitas, receita patrimonial, nós tínhamos uma expectativa de 4 milhões 342 e foram arrecadados 10 milhões 253. Receita patrimonial, sempre que a gente vê esse grupo, receita patrimonial, ela corresponde a rendimentos de aplicações financeiras. Então, quer dizer que o município, recursos do Instituto de Previdências que foram aplicados e recursos da própria prefeitura, de algum convênio, né, enquanto não foi aplicado, esse dinheiro não foi executado, ele tem que ser aplicado. Então, rendeu ao município aplicação no mercado financeiro de 10 milhões 253. Receitas de serviços, havia uma expectativa de 19 milhões 762, foram arrecadados 19 milhões 718, praticamente 100%. E aqui, receita de serviço está relacionado com o serviço de água, né, que é a coleta, tratamento de água e coleta de esgoto, receita de serviços. O grupo de transferências correntes está relacionado àquelas transferências constitucionais que o município recebe da União e o Estado. Então, aqui vem o FPM, o ICMS, o IPVA, o Fundeb, tudo isso se contabiliza dentro desse grupo de transferências correntes, que aqui havia uma previsão de 166 e arrecadou-se 180. Outras receitas correntes, nesse grupo de receita a gente contabiliza aqui principalmente a receita da dívida ativa, né, que é aquele tributo que lança no ano, o contribuinte paga no ano seguinte. Havia uma previsão de 23 milhões, nós arrecadamos 38,064. Receita intra-orçamentária. Aqui nós contabilizamos uma receita do Instituto, onde ela recebe a parte patronal das autarquias, da contribuição previdenciária da parte patronal. Então, aqui seria do servidor e aqui patronal. Então, tinha uma expectativa de 15.880 milhões, né? Foram arrecadadas 11 milhões 844. Não houve receita de alienação de bens, que seria a venda de algum imóvel. Como transferências de capital, havia uma previsão de receita de 2 milhões 020 e arrecadou-se 11 milhões 844. Receita de capital é aquela receita decorrente de emendas parlamentares, o prefeito vai ao Ministério da Cidade, Ministério do Turismo, consegue um recurso. Então, para investimento, né, para reforma, construção, a gente contabiliza nesse grupo de transferência de capital. E aí... Pode perguntar? Nesse caso, essa receita de transferência, foi contabilizada a emenda ou a assinatura de convênios? Porque o prefeito estava com a certidão de regularidade previdenciária vencida. Aqui é regime de caixa, aqui é o que realmente entrou nos caixas exatamente. Tem muita coisa que foi assinada que não entrou, né? Então, mas aqui é o que realmente entrou nos cofres. Aí nós temos uma receita bruta no ano aqui, a gente tinha uma previsão de 284, entrou 325 milhões, só que nós temos aquela questão do Fundeb, né, que o Fundeb retém 20% de algumas receitas, e nós então ficamos com o município, né, ficou com uma receita líquida no exercício de 306 milhões 184. Então, esses foram os recursos que entraram no cofre nos cofres do município, né, prefeitura, SAI, Instituto, no exercício de 2012. Né? Porque como a gente está fazendo uma leitura do acumulado, então, no quadrimestre foram 107 milhões 173 e um acumulado de 306 milhões. Podemos avançar. Em contrapartida, aqui a gente demonstra as despesas. Da mesma forma, nós vamos trabalhar aqui com essa informação aqui do acumulado. Aqui nós temos um grupo de despesas também, né, porque nosso balancete da despesa tem quase lá 500 páginas, a gente fez uma consolidação por tipo de despesa, e a gente vai trabalhar por esse conceito aqui acumulado. Então, acumulado, a gente vai demonstrar o que aconteceu em todo o exercício de 2012. E aqui nós temos uma coluna de empenhado e uma coluna de liquidada. Em órgão público, qual é o conceito de despesa empenhada? A despesa empenhada é aquela despesa contratada, que a administração contratou.
independentemente dela ter sido executada ou não, dela ter sido recebida ou não. Já nesse conceito de despesa liquidada, é aquilo que foi entregue para a administração. Eu comprei, por exemplo, eu licitei e fiz um contrato de 50 computadores, mas eu não recebi computador nenhum ainda. Então, quando eu faço o contrato, eu contabilizo nessa coluna aqui. Quando eu recebo os computadores que eu contratei, ela vem para cá. Quando eu faço um contrato de uma obra, eu somente contabilizo o empenho. À medida que foram sendo executadas medições dessa obra, então o que está nessa coluna, ela passa também para cá, ela passa a ser liquidada. É o fato de eu receber aquilo que eu contratei. Tá? Só para a gente ter um entendimento disso. Em relação à apresentação anterior, então se arrecadou mais daquilo que estava previsto, é isso? Isso, exatamente. Tá? Porque ao longo do ano, você detecta que uma receita estava prevista menor. Aí... Então se arrecadou mais do que estava previsto. Sim, originalmente previsto. E nos quadrimestres anteriores, aconteceu a mesma coisa? Tem a ideia de estar transportando alguma coisa negativa ou positiva dos quadrimestres anteriores ou não? Eu não tenho essa informação agora, mas assim, no segundo quadrimestre, provavelmente a receita estava menor do que aquela que estava prevista, porque a gente tinha arrecadado somente 2/3 do orçamento. Então, essa visão de que se arrecadou mais do que estava originalmente previsto, a gente só tem essa visão clara mesmo quando a gente apresenta o terceiro quadrimestre, né? Porque até o 8º mês de arrecadação, provavelmente nós não tínhamos arrecadado tudo aquilo que estava previsto para todo ano. Né? Porque a dúvida é em relação... Porque chegou no final, comecinho de janeiro, que tinha que saldar, pagar os servidores, não se tinha dinheiro para pagar os servidores. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: se arrecadou mais do que estava previsto, por que mesmo arrecadando mais do que estava previsto, chega-se no dia do pagamento dos servidores, não se tinha dinheiro para pagar os servidores? A hora que a gente avançar em alguns slides, a gente vai entender um pouco isso. Existe uma coisa ruim na contabilidade que ocorre, que não é ilegal, mas ocorre, que é o chamado resto a pagar. O que é o resto a pagar? É uma obrigação, um compromisso que sobra num exercício e você utiliza a receita do exercício seguinte para pagar aquela obrigação. Então, todo ano, geralmente, você encerra um ano deixando uma conta para ser paga no ano seguinte, com receita do ano seguinte. Aí ocorre que, se você olhar aqui, nós estamos olhando só aqui, o que eu arrecadei e o que eu paguei da competência de 2012. Mas mais adiante eu vou te mostrar o quanto que em 2012 foi pago de despesas contratadas lá em 2011. Você vai ver que essa diferença fica negativa. Talvez é por isso que não tinha dinheiro em janeiro de 2013. Por quê? Porque aqui também é consolidado. Nós precisamos ter a gente vai ter uma visão mais adiante de um slide somente da prefeitura, para a gente entender isso. Porque você pode ver que ela contratou menos despesa do que ela arrecadou em 2012. No entanto, ela pagou contas de 2011 com o dinheiro de 2012. Aí se você pegar assim, receita de 2012, para pagar a conta de 2012, mais as contas de 2011, ela vem negativa para 2013. Não sei se eu estou sendo claro na minha explicação. Então, assim, eu não trabalho o orçamento público ele é anual, né? Quando ele é programado, assim, eu arrecado. Quando a gente elabora um orçamento, eu tenho R$1 de receita para R$1 de despesa. Só que isso orçamentariamente, financeiramente, às vezes isso perde o equilíbrio. Então, se num determinado exercício eu arrecado 1 e gasto 2, né? Vai sobrar 1 para eu pagar com a receita do mês seguinte. E isso aconteceu no exercício de 2012, vai ficar mais claro aqui nos slides da frente. Certo? Deixa eu te perguntar só. Esse valor empenhado foi 86,57%, que está de acordo com o liquidado, ou seja, foi empenhado e pago. Então, aqui tem uma outra fase que é o pagamento, que não está demonstrado aqui. Na verdade, eu contratei e eu recebi. Não significa que isso aqui está pago. Tá? Então, você vai ver que nós passamos lá com 30 e poucos milhões de resto a pagar. Foi encerrado o exercício de 2002. Esse valor de resto a pagar que vai aparecer nos slides adiante,
Eles foram empenhados, foram liquidados, porém não foram pagos. Ele é contas a pagar da Prefeitura em 31/12/2012. E teve quase 15% de prestação de serviço, enfim, que não houve empenho, que a Prefeitura não reconheceu como serviço prestado. É isso? Porque 86,57% é nesse sentido? Porque, por exemplo, as entidades de Barretos não teve empenho. Elas trabalharam e não houve o empenho do serviço delas. O ano passado. Elas estão empenhadas, elas estão liquidadas, mas elas não foram pagas. Elas estão aqui. Não, as entidades assistenciais da subvenção do ano passado, os últimos 3 meses, o doutor Emanuel não realizou o empenho. Isso que eu quero entender. Quando põe 86,57%, é porque teve prestações de serviço que ele não reconheceu e que ele não empenhou? Não, assim, ó, isso aqui é o que está empenhado. Porque, na verdade, é 86,57% do quê? Do valor empenhado. Então, quanto que foi empenhado no exercício? 297 milhões e 100. Então, desse 100% que foi empenhado, 120 milhões 490 foi de folha de pagamento e encargos, 1.265 de juros, 119.373 foi o custo da máquina, que é combustível, merenda, medicamento, contratos, tal. Onerou 119 milhões, ou seja, 40%. Uma despesa intra-orçamentária de 7.014, que foi pago para o Instituto de Previdência, para o SAI, 7.014. De investimento. Quanto que o município gastou para construir, reformar, ampliar, né, que é aquilo que não é despesa? 27 milhões, 9,40. Inversões financeiras, 2.590. Amortização da dívida, 6.449. Despesa intra, de novo, 2.898. Então, foi empenhado 297. Arrecadou-se o valor lá do slide anterior e empenhamos 297 e liquidamos e recebemos. Quer dizer, tudo aquilo que foi empenhado, tudo aquilo que foi contratado aqui, a administração diz que foi efetivamente realizado. Está apto a ser pago. Então, assim, desses 296 milhões que a administração diz que recebeu, qual o valor que não foi pago? É o valor do resto a pagar, que a gente vai ver daqui a pouco nos slides da frente. Agora, quando a senhora disse que ele não empenhou as entidades dos 3 últimos meses, esse valor não aparece em lugar nenhum. Se ele não empenhou, ele não está aqui, em nenhum lugar. Se ele não fez nota de empenho, porque essa questão das entidades é assim, existe uma lei autorizativa, autoriza o executivo a conceder para as entidades tantos. Existe um programa de trabalho e essa questão de repasse, ele é autorizativo. Então, em determinado momento, ele falou, olha, eu não vou repassar o dinheiro para as entidades, não sei se isso aconteceu, mas assim, de repente ele nem empenhou. Se ele empenhou, ele ficou nos restos a pagar. Eu particularmente vi uns restos a pagar de entidade lá. Não sei se ele deixou de empenhar, não sei de que período que era. Ficou o resto a pagar de entidade, sim. Eu só queria entender, por exemplo, se tem como a gente ficar sabendo o que realmente foi contratado e o que não foi empenhado, porque as pessoas podem questionar que elas prestaram serviço. E é o que está acontecendo com a entidade. Elas alegam que elas prestaram serviço, tem essa questão da subvenção, sim, só que já tem posicionamento dos tribunais, que quando está previsto na lei orçamentária, a prefeitura é obrigada a pagar. Tira essa característica de subvenção, de ajuda. Então, o doutor Emanuel, estou sabendo, porque isso está público e notório na cidade, não empenhou os últimos 3 meses e meio da entidade. Então, eu gostaria que a gente tivesse esses dados do que realmente está sendo questionado também, porque isso provavelmente vai entrar na justiça, que essas pessoas vão questionar o motivo delas não terem recebido. Isso também vai ser, assim, futuramente, um resto a pagar da prefeitura. Nós não temos como saber exatamente as prestações. Assim, se não foi empenhado, não está representado aqui. Ele simplesmente não foi contabilizado isso em lugar nenhum. Então, a entidade vai ter que pegar a lei. A entidade é um exemplo, mas estou falando assim, pode ter acontecido outros contratos que não foram contabilizados. Que não foram empenhados. Pode. E daí a gente precisaria saber assim, Nós não real. Estamos afirmando, mas pode ter havido algum tipo de compromisso que não foi contabilizado, que não foi empenhado pela administração anterior. E daí, assim, é uma sugestão para nós aqui como legislativo, que nas próximas vezes venham esses valores também, para que a gente saiba, porque isso aí, vamos dizer assim, é algo no ar. Porque
a prefeitura pode alegar que ele não fez o serviço, mas ele pode questionar judicialmente que fez e exigir o pagamento. Então, acho que a gente também tem que ter essa visão vamos dizer assim, dessa receita provável que pode vir a acontecer, porque as entidades, por exemplo, agora, eu acredito que nós vamos ter que, porque estava previsto na lei orçamentária, o prefeito vai ter que pagar, vai ter que dar um jeito de pagar. Então, não está no cesso a pagar, não está empenhado, e é uma dívida que a prefeitura possui em relação a eles. Obrigada. Em relação ao que a vereadora Paula fala, aconteceram com as escolas municipais, no caso das APMs, Associações de Pais e Mestres. Tem uma lei municipal que autoriza o Poder Executivo a fazer convênios com as associações de pais e mestres. E aí a Secretaria da Educação ela não passa mais a comprar material de limpezas, material elétrico, parte hidráulica, etc. E nesse convênio ficou firmado que ocorreria um repasse, seriam 10 parcelas durante o ano. E tem a lei que autoriza fazer isso. Só que dessas 10 parcelas que ficou firmado, apenas 6 foram repassadas. Tá? E aí as entidades, no caso as APMs, que têm a obrigação, nem obrigação tem, mas teria que estar cuidando da manutenção das escolas, comprando materiais de limpeza e etc. E foram feitas as compras e depois não chegaram os dinheiro, não chegou o dinheiro. E aí as APMs ficaram devendo, tá? E até hoje não teve esse repasse. Então, das 10, apenas 6 parcelas que foram. Agora, será que está contabilizado isso? Não está? Olha, se foi, tem a lei autorizativa, se foi feito, porque é feito um termo de convênio, um termo de ajuste entre a PM e a prefeitura, deveria estar empenhado. Agora, eu não posso garantir para o senhor que está, porque, como nós comentamos anteriormente, nem todos os compromissos estão, não estou dizendo que não estão, pode ser que não estão empenhados, né? Porque se não foi repassado, pode ser que não esteja empenhado. Eu não posso afirmar agora, assim, pela consolidação dos números aqui, eu não posso afirmar que estão ou que não estão empenhados. Isso eu não tenho condições de afirmar para os senhores. Eu acho que, Adilson, ficaria só uma sugestão para no próximo trimestre a gente poder ter esses dados também, para a gente estar acompanhando mais de perto essa questão dos empenhos, porque muitas vezes essas pessoas esperam, igual as entidades, não sabiam nem dessa questão da subvenção. E as APMs também, inclusive diretoras já estão com o nome, né, Adilson, aí comprometido até correndo o risco de ir para o SPC, esse tipo de coisa, para uma dívida municipal. Obrigada. Certo. O que é correto, que assim, do meu conhecimento, as APMs, as entidades, qualquer fornecedor que presta qualquer tipo de serviço para a administração pública, a lei diz o seguinte: no momento em que eu assino um contrato, um termo de ajuste, qualquer tipo de relação com a despesa que eu tenho direito a receber, o fornecedor, a entidade, a APM, ela tem o direito e deveria levar para a sua contabilização uma cópia da nota de empenho. Então, às vezes, assim, tem toda uma legislação que trata disso, mas às vezes a gente acaba deixando a coisa um pouco na informalidade, a gente não pega determinados documentos, porque cada entidade poderia ter solicitado, então a lei é autorizada 10 parcelas de valor, então, por favor, me forneça a minha cópia da nota de empenho. É uma garantia que as entidades têm que podem, de repente, estar tomando para os próximos períodos, né? Bom, então aqui a gente verifica um superávit pela empenhada de 9 milhões e uma superávit da liquidada de 9.316 também. Esse superávit é comparando o valor aqui empenhado e liquidado com aquilo que foi arrecadado no slide anterior. Mas isso é uma visão do município. Tá? A gente passa a ver agora, pode avançar o slide, a gente passa a ver agora uma radiografia, vamos dizer assim, individualmente, da Prefeitura, da Câmara e das autarquias. Então, individualmente, a Prefeitura, ela arrecadou, somente Prefeitura, tá vendo? Ela arrecadou em 2012 252.965.533. Aqui a despesa, ela está pela liquidada. Ela liquidou de despesa, veja só, não estou falando de pagamento aqui. O que é 247 milhões? É aquilo do que foi contratado, aquilo que ela deu o aceite, que ela recebeu o serviço ou ela recebeu o bem. Não significa que está pago, tá? 247.273. Okay? A Prefeitura, ela fez uma transferência financeira aqui, provavelmente para a Câmara Municipal, certo que a Câmara não tem receita, né? Então ela transferiu para a Câmara 6.870.000 e depois a Câmara devolveu 867 para ela no final do exercício.
A prefeitura, desse valor que foi liquidado, que ela disse que recebeu de bens e serviços, ela deixou para pagar no ano de 2013 32.900.000, ok? Bem, e dentro do exercício de 2012, ela pagou despesas de 2011, assumidas em 2011 e exercício anterior, da ordem de 23.995.000. Então, daquilo que foi arrecadado aqui, além de ter que pagar esses compromissos liquidados, ele pagou aqui 23 milhões, isso aqui eu tive que usar a receita de 2012 para pagar uma conta que era lá de 2011 e anteriores, 23.995.000. Essa questão dos depósitos de diversas origens são as consignações. Da mesma forma assim, que eu estava explicando lá do Instituto de Previdência, o empréstimo do Banco do Brasil. Então, tem um funcionário que tem empréstimo lá com o Banco do Brasil e desconta no olerite dele e a prefeitura é obrigada a repassar para o Banco do Brasil depois. Então, é esse tipo de transação que ocorre nesse tipo de conta de depósito de diversas origens aqui. Okay? A prefeitura ela veio com um saldo financeiro em banco de 2011 para 2012 da ordem de 36.099.000. E ela encerrou 2012 com 28.499.000 de disponibilidade financeira. Tá? Então, ela tinha... Na verdade, aqui esse slide demonstra mais assim, olha, a prefeitura encerrou 2012 com uma contas a pagar de curto prazo de 32.900.000. Ela tinha assim, um caixa lá de 28.049.000. Então, por que não tinha dinheiro no dia 2 de janeiro para pagar a folha de pagamento? Porque aqui não, lá na prefeitura eles têm a questão das fontes de recurso. Então aqui tinha dinheiro, acho que só da saúde aqui vinculado aos blocos da saúde tinha 7 ou 8 milhões da saúde, tinha mais dinheiro do convênio de fundo de vale, tem não sei o quê. Então isso aqui são recursos, dinheiros carimbados. E isso aqui é despesa a pagar do tesouro com recurso próprio. Por isso que você diz assim, a prefeitura não tem dinheiro para pagar determinado empenho, determinada obrigação. Você vai lá no caixa dela, tem 28 milhões. Por quê? Por conta dos carimbos que existem lá. Às vezes tem dinheiro lá, mas o dinheiro que tem não dá para pagar a obrigação que está lá. Não é vinculada. A contas a pagar não é da mesma origem do dinheiro que tem no caixa. Certo? A Câmara Municipal, então ela teve uma transferência de 6.870.000, desse valor ela gastou 6.002.002, devolveu 867.000 para a Prefeitura. Né? Em 2012, ela pagou o resto a pagar de anos anteriores de 241.000. Veja só, aqui ela consignou em folha de pagamento um determinado valor dos servidores, pagou para quem tinha que pagar, veja que a receita e a despesa extra zero nesse canto aqui. O ano passado, de 2011 para 2012, a Prefeitura veio com um saldo financeiro de 241.641, veja que é o mesmo valor do resto a pagar, porque a Câmara não tem receita, então o que sobra de dinheiro ela tem que devolver para o Executivo. No final de 2011, ela não devolveu esse valor, porque ela já tinha uma obrigação a pagar no mesmo total. Tá? E ela, em 2012, então, ela encerrou com o saldo zerado. Aqui o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, durante o ano de 2012, juntando lá a parte patronal, segurados, rendimento de aplicação financeira, os parcelamentos que existem com a Prefeitura, eles arrecadaram 30.623.000. A despesa administrativa e o pagamento de inativos e pensionistas lá foi da ordem de 21.304.000. Então aqui praticamente deu 9 milhões de superávit aqui o Instituto. Né? Aqui nós temos os depósitos de diversas origens, são as consignações que eles fazem, né, em folha de pagamento para empréstimos bancários e outros. Né? Então você veja que uma conta compensa a outra. E aí, no final do exercício, no final de 2011, lá 2011 para 2012, o Instituto tinha 35.060.000 em conta, e no final de 2012, 44.378.000. Então, esse é um cenário da execução financeira do Instituto. E aqui do SAI. O SAI, ao longo do exercício, ele arrecadou 22.595.000. Ele liquidou de despesas 22.288.000.
O SAI ele ficou com contas a pagar de um ano para o outro de 537 mil. Então ele ficou lá com restos a pagar de 2012 para ser pago em 2013 de 537 mil. Em 2012 ele pagou 430 mil de restos a pagar de 2011 e anteriores. Aqui nós temos essa conta de depósito de diversas origens também, que faz um equilíbrio entre o consignado e o repassado, né? E o SAI ele veio com dinheiro em bancos do ano anterior de 927 mil e encerrou 2012 com 1.175.000. Então, a situação financeira do SAI melhorou de um ano para o outro. Bancos, né, de 927 ele foi para 1.175.000. E aqui a gente volta a ter novamente uma visão consolidada, né? Então, aquilo que a gente já havia dito antes lá. O município todo arrecadou 306 milhões, liquidou de despesa 296, ou seja, recebeu de bens e serviços 296. O município ficou com contas a pagar de 2012 para 2013, somando a prefeitura e as autarquias, de 33.437. Pagou de restos a pagar no exercício 24.667. E o município como um todo, incluindo a Previdência, iniciou 2012 com um saldo financeiro de 72.328 e encerrou 2012 com um saldo de 73.603. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma explanação breve, assim, porque é resultado primário. Esse resultado primário, a gente apresenta esse quadro, porque essa meta de resultado primário aqui, ela está na LDO, e a gente tem que avaliar isso, mas isso aqui é um quadro que está mais relacionado ao órgão federal, que tem política fiscal e tal. Qual que é a metodologia desse quadro aqui? Vejam só que é um comparativo entre receitas e despesas, da mesma forma que a gente viu nos quadros anteriores. Isso aqui é de lei, a gente não pode mudar nessa estrutura. O que difere aqui? Olha, que aqui eu não tenho receita total e despesa total. Eu tenho um total de receitas fiscais e um total de despesas fiscais. O que é a receita? O que é uma receita fiscal, para a lei de responsabilidade fiscal lá? É o total arrecadado, ou seja, os 300 milhões, 306 milhões, só que eu faço uma dedução de aplicação financeira. Desse total eu deduzo rendimento de aplicações financeiras e alienação de ativos. Aí eu tenho uma receita fiscal. Da minha despesa, que é os 296 milhões, da despesa total eu vou deduzir juros e encargos da dívida e amortização da dívida. Eu passo a ter uma despesa fiscal. Aí o comparativo da receita fiscal com despesa fiscal é igual ao meu resultado primário. Tá? Então, não sei se eu vou conseguir me explicar aqui. Esse resultado primário é um resultado que diz assim, olha, se a prefeitura não tivesse, assim, excluindo as aplicações financeiras e alienação de ativos, porque a aplicação financeira eu não posso contar com isso, a prefeitura não está aí para fazer aplicação financeira. E eu também não posso vender meus ativos. Então, da receita total, eu vou expurgar aqui aplicação financeira e alienação de ativos. Eu chego numa receita fiscal. E na minha despesa, nós temos que considerar que o órgão público também não poderia pagar juros e encargos e nem amortizar a dívida. Eu teria que arrecadar e pagar hoje. Então, assim, olha, pega a tua receita e tua despesa e tira aquelas despesas, aquelas receitas que não deveriam ter, que é rendimento de aplicação financeira e alienação de ativos, e da despesa você paga a amortização da dívida, porque é um dinheiro que você joga fora, você não faz nada lá. Então, vamos imaginar um cenário onde a prefeitura não tinha dinheiro aplicado, mas também não pagava dívidas de exercícios anteriores. Com que cenário que eu fico? Que é a minha receita fiscal e minha despesa fiscal. Aí eu comparo uma coisa com a outra e falo, olha, se eu não tivesse que pagar juros e amortização da dívida, e também não precisava aplicar meu recurso, ainda assim eu ficaria positivo? Ficaria, 9.706.000. Essa é a conta, mais ou menos. Assim. Então, é aquilo que a gente vê falar, às vezes, no Jornal Nacional, lá, a meta de resultado primário do governo é assim, depois de pagar as dívidas, depois que faz essas deduções, o que é que sobra? Seria o resultado primário. Por que a gente está apresentando isso aqui? Porque quando a gente fez a LDO,
do período, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente lá já foi, a LDO, e essa meta aqui foi aprovada aqui na Câmara em 2011, a gente disse lá que a nossa, lá, naquele momento, o planejamento disse que a despesa fiscal aqui, olha, seria maior do que a receita. A despesa fiscal seria maior do que a receita. Então, quando se fez a LDO, nós já tínhamos uma meta de resultado primário negativa de 316 mil. No final da execução, ela acabou ficando positiva, 9.706. Então, de alguma forma, ela está melhor do que aquilo que ela foi programada lá quando ela foi aprovada, certo? Porque lá ficou negativo e aqui positivo. O resultado primário é a mesma coisa que o superávit primário, é isso? Isso, exatamente. Que é a economia que o governo faz para poder pagar o juro da dívida. Exatamente. Como eu tirei os juros daqui e a amortização da dívida, é a sobra para poder fazer esse pagamento. É isso mesmo. É a mesma metodologia. Aqui, pessoal, a gente tem aqui a gente tem uma visão de agora, lá até agora a gente está falando assim, ó, o quanto arrecadou e o quanto gastou. Nesse quadro aqui, apesar de ele ser um quadro simples aqui, ele demonstra assim o quanto eu tenho e o quanto eu devo. Essa é a leitura que a gente vai fazer desse quadro. Então, e funciona mais ou menos o seguinte: a gente tem uma coluna aqui de quanto era a posição em 31/12 e o quanto ficou para 31/12 de 2011 e o quanto ficou em 31/12 de 2012. Então, em termos de disponibilidades financeiras, o município ele tinha, aqui nós estamos falando de novo de município, não estou falando só da prefeitura, é um contexto geral. Então, o município tinha uma disponibilidade financeira de 83.604, né? Em 2011. Para 2012, ela caiu para 73.603. Haveres financeiros era 4.513 e foi para 19.674. Haveres financeiros é um crédito, é um direito que a prefeitura tem, só que não é disponibilidade. Ele está lá em haveres de curto prazo, são alguns créditos que a prefeitura está apurando, né? É uma conta que faz parte do ativo aqui, 19.674. Então, eu tenho aqui uma total de disponibilidade financeira, somando a disponibilidade mais os haveres, de 93.277. O município, ele encerrou o 2012 com empenhos a pagar de 33.295. Então, isso aqui foi despesas que foram liquidadas lá em 2012, mas dentro desses 73 milhões aqui, provavelmente não tinha dinheiro compatível com a fonte de recurso desses 33 milhões, por isso que não foi pago. Esses certo? restos a pagar. E é chamado os restos a pagar. Então, por que eu tinha 33 milhões de restos a pagar e 73 de caixa? Por que eu não paguei? Não paguei porque grande parte desse dinheiro do Instituto de Previdência, parte é do SAI, e o restante, nós vimos lá, acho que foi 28 milhões que passou no caixa da prefeitura. Então, mas por que não pagou desses 33, por que não pagou 28 milhões? Porque os 28 milhões eram de outras fontes de recurso, não podia pagar o que estava devendo no resto a pagar. Bom, além dos 33.295, que é os restos a pagar de 2012, ainda sobrou lá na prefeitura 5.710 de restos a pagar de 2011 para trás. Porque, vejam só, quando encerrou 2011, a gente abriu 2012, havia um saldo de restos a pagar de 27.426. Ao longo do exercício, foram pagos 21.715. Ainda sobrou lá um contas a pagar de 2011 para trás de 5.712. Então, na verdade, o contas a pagar da prefeitura na virada do ano de 2012 para 2013, ele era de 39.005. 33 de 2012 e 5.710 de 2011, 10, aí tem que, né, eu não sei exatamente a origem ano a ano, ok? Dívida consolidada. A dívida consolidada da prefeitura, do município, em 2011, ela era de 364.949. No encerrar de 2012, ela era de 395.854. Aqui, porque, vejam só, vamos fazer uma análise aqui. O que houve?
Desses 364 milhões aqui que veio de 2011 para 2012, então a prefeitura não pagou nada? Pagou. Ela pagou 14 milhões 120 de dívida de longo prazo. Tá? Mas o que ocorreu nesse exercício, eu tenho até um consultor que apoiou lá no fechamento, a gente teve que fazer atualização de precatórios, tinha uns parcelamentos do Instituto com a Prefeitura que estava pelo valor original, tudo isso foi atualizado para chegar a dívida no montante atualizado. Então a gente pegou todas as dívidas de longo prazo que a Prefeitura tinha com o Instituto, com o precatório, que agora é obrigado, e eles foram lá e atualizaram essas dívidas. Então, ó, se fosse para quitar isso hoje, quanto que eu tinha que botar de atualização? Isso aqui nem isso aqui dos 45 tem uma dívida nova, que é um parcelamento da Previdência que foi feito em dezembro, acho que por volta de 8 milhões, que está aqui dentro do 45. O restante foi tudo atualização de dívidas que já estavam contraídas, mas estavam desatualizadas. Então, só para finalizar aqui, a gente veio de 2011 com essa dívida, aqui são atualizações e inscrições de dívidas novas, que é aquele parcelamento, o mapa de precatório que chegou em 2012 também foi inscrito aqui, pagou-se esse valor e ainda continua, então, um estoque de dívida de 395 milhões. Só te perguntar uma coisa, esses 14 milhões 120 é só o valor que foi pago em relação à dívida do Instituto ou tem outras dívidas aí nesse valor? Tem outras dívidas. Na verdade, do Instituto, daquele parcelamento com o Instituto que o prefeito anterior fez com o governo federal, quanto que foi pago realmente? Porque falam-se que ele praticamente não cumpriu o parcelamento, que ele não pagou nada. Então, sinceramente, esse valor individualizado, eu não tenho esse valor aqui. Quero saber. Deixa eu só... Não, eu tenho aqui, ó, são informações que assim, vamos conseguir na ata, mas não são valores oficiais. Porque eu tenho um relatório aqui que está dizendo assim, do parcelamento IPMB, 60 parcelas, foi pago 836 mil. Parcelamento IPMB, 240 parcelas, foi pago 1.122.000. Parcelamento IPMB, 60 parcelas, 636 mil. Então, foram pagos de parcelamento, pelo que eu tenho aqui, 836 mil de um, 1.122.000 de outro e 636 mil de um outro parcelamento. E foi pago também, que está aí dentro desses 14, um valor de 2.615.000, que é aquela lei que foi feita para pagar em 45, acho que uma lei de 2010, se eu não me engano, não, 2000 e... Tem uma lei que trata do RPPS, que são parcelas anuais que a prefeitura tem que fazer o pagamento. É uma lei que foi uma lei que a lei dos aportes, que até o valor da dívida aqui é 395 milhões, porque tem uma lei aí que só aí tem quase 300 milhões que vai pagar, são parcelas anuais. Então, essa parcela anual, ela foi de 2.615.000, tá? Então, para o Instituto, da parte de parcelamentos, foram 2.615.000, 636 mil, 1.122.000 e 836. E você tem como me informar o que ele deixou de pagar, que era obrigação dele? Não tem. Porque o que deixou de pagar, o que a prefeitura deixou de pagar da parte patronal, ela está dentro dos 33 milhões aqui, porque isso passou empenhado. Tá? Então, mas assim, eu não consigo saber por fornecedor aqui o que deve para o Instituto. E também, em dezembro, foi feito um parcelamento de 7.256.000. A partir do momento que foi inscrito um parcelamento, aquilo deixa de ser dívida vencida e passa a ser a vincenda. Você pagar a parcela 1, 2, 3, até 60. Então, o valor daquele parcelamento, ele foi baixado daqui. Porque se não tivesse tido o parcelamento de 7.300.000 e pouco lá, nós teríamos aqui 33 e mais os 7 milhões. Ok? A pergunta que ela fez é o que ficou devendo em 2012?
Na verdade, eu quero saber o parcelamento. O Manuel fez 5 parcelamentos no Instituto. Ele me falou que ele pagou 2.615.000, 636.000, 1.122.000 e 836.000. Eu quero saber, na verdade, do parcelamento que ele deixou de pagar, que era responsabilidade dele e que ele deixou de pagar. Só 2012 foram esses 7 milhões. Só 2012, 7 milhões. Porque chegou no final do ano, não foi pago, tem que financiar, tem que... Parcela só. Não, ele pagou o aporte, né? Os 2 milhões. Então, ele pagou o aporte de 2.615.000 e esses valores que eu mencionei, de 836.000, mais 1.122.000, mais 636.000, esses valores são referentes a parcelamentos. Agora, isso aqui é que eu tenho um relatório aqui que já é de balanço que diz que isso foi pago. Agora, o que deixou de ser pago, essa informação eu não tenho. Na verdade, são 14% da folha de pagamento. Você coloca aí mais ou menos 600 e poucos mil. Se multiplicar por 12, 720 mais a multa de 10%. Então dá 8 milhões. E se ele pagou 7 milhões e pouco, aí é a diferença aqui. Se ele pagou, não, se foi financiado. Então, isso só em 2002, porque em 2011 também 2012, ele não pagou. Não, também. Bom, pessoal, aqui, olha, então para a dívida líquida do município aqui, ela está da ordem de 341 milhões, ok? O que é essa dívida líquida? Nós pegamos aqui as disponibilidades financeiras, descontamos a dívida de curto prazo, descontamos a dívida de longo prazo. Então a gente passa a ter uma dívida, nós chamamos de dívida líquida ali, tá? De 341 milhões. Isso não significa que deveria ter 341 milhões no caixa, né? Porque essa dívida, principalmente essa dívida de longo prazo, ela é parcelada, ela é exigível nos próximos 20 anos, 5 anos, no caso dos aportes ali por 30 e poucos anos, né? Mas enfim, é uma dívida constituída que vai ter que ser honrada aí nos próximos exercícios. Ok? E o resultado nominal, aqui de 37 milhões, é a variação entre a dívida em 31 de 12 de 2011 com 31 de 12 de 2012. Então, no caso aqui, a nossa dívida líquida ela cresceu, né? A dívida líquida cresceu 37.341.000. A dívida fiscal líquida, né? Vamos registrar, deixar bem claro isso. Ok? Adilson, também é a última pergunta que eu tenho. Um outro compromisso, infelizmente, vou ter que sair. Então, o que você está demonstrando é que, na verdade, tudo aumentou. A dívida aumentou. Daí você está justificando que porque não houve a correção, esse tipo de coisa. Então, na verdade, de um ano para o outro, a gente só recebeu dívida, a gente só está aumentando a dívida. Qual a justificativa para tanto aumento da dívida? Isso não foi contabilizado nos exercícios anteriores, isso foi escondido. O que realmente aconteceu? É porque o que aumentou mesmo, o resto a pagar no final de 2011 era de 27 milhões. Este 2012 foi para 33, ele aumentou um pouco, né? Ela aumentou, então, ela teve uma variação, aumentou o estoque de resto a pagar de 2011 para 2012. A questão da dívida de longo prazo aqui, houve uma evolução, houve um aumento, porque pontualmente, no exercício de 2002, a contabilidade da prefeitura ela parou para trazer a valores de hoje a tudo que se devia. E isso não é de praxe fazer. Ficou vários anos lá sem fazer essa atualização. E resolveu fazer para dar uma transparência maior no encerramento desse mandato. Então, esses 45 milhões, como eu disse, apenas 7 milhões e 300 era aqui que é uma dívida nova que aumentou. Isso aqui ela é a atualização de uma dívida já existente. Veja só que realmente, e depois de atualizada, que era realmente devida essa atualização, houve um aumento sim, de 364 do ano passado, mesmo pagando 14, foi para 395. Agora, por que aumentou essa dívida? Isso aqui era decorrente às regras de correção do saldo dessa dívida, está nos contratos que a Prefeitura assinou com o Instituto de Previdência, com o Ministério da Previdência, com os precatórios que têm que ser atualizados. Isso aqui esse aumento aqui ele já estava programado nos contratos que foram assinados, né? E também aumentou porque o estoque de recursos diminuiu. Então isso aqui entra nessa composição, né? Eu pego toda a disponibilidade e tiro o que eu devo. Lá eu tinha 83 milhões em caixa, aqui caiu para 73. Então o caixa também do município baixou.
Aqui, agora rapidamente a gente demonstra alguns índices, que são índices oficiais, né, índices constitucionais. Ensino. Nós sabemos que o município tem que aplicar 25% das suas receitas, não de todas as receitas, mas algumas receitas pré-determinadas lá no artigo 202 da Constituição, em ensino. Então, para 2012, a nossa base de cálculo era 149.067. Nós tínhamos uma obrigação mínima lá de 37.266. O que aconteceu? Em 31/12, nós tínhamos a seguinte situação. Nós tínhamos uma despesa empenhada no ensino de 26,43, uma despesa liquidada de 26,43 e uma aplicação pela despesa paga de 22,21%. Então, veja só, em 31/12, pela despesa empenhada e pela despesa liquidada, verificava-se o cumprimento da Constituição, né? Pela despesa paga, ainda não. Aí os senhores me perguntam, afinal, foi cumprido a questão dos 25% na educação ou não? Tá? Essa situação vai ser verificada quando o Tribunal de Contas vem no município, ele vai verificar o seguinte: o Tribunal de Contas, quando você não encerra o exercício com 25% da despesa paga, ele dá 30 dias do exercício seguinte, ou seja, até 31 de janeiro do exercício seguinte, para que você efetua o pagamento desse resto a pagar do ensino para poder chegar nos 25% aqui, né? Então, se houve o pagamento em janeiro, num montante que complemente, que isso aqui chega em 25%, a administração anterior aplicou os 25%. Se não houve o pagamento, ele não aplicou os 25%. Então, assim, o ideal seria que ele tivesse, né, estou dizendo, não sou conselheiro, estou dizendo assim, o ideal seria que tivesse encerrado já dezembro com 25% pela despesa paga, mas não houve essa situação. É só da despesa empenhada ou uma nova despesa? Não. Aqui só vai contar... só da despesa empenhada, que saiu de 2012 para 2013, ou uma despesa nova em 2013 em janeiro? Não conta, tem que ser... Para fechar isso aqui, eu tenho que pagar despesa empenhada e liquidada em 2012. Tem que pagar resto a pagar do ensino. Será que pagou? Empenho de 2013 não conta para fechar essa conta. Tem que ser uma despesa que está aqui. Tem que ser algo que esteja aqui. Tem que ser algo que faça a diferença entre o 39 e o 33 aqui para poder contar. Eu não posso pegar um empenho emitido em 2013 e querer contar com a aplicação de 2012. Não estou enxergando, mas qual o percentual lá? 26,43 pela empenhada e pela liquidada. Não, e o outro? 22,21. Essa diferença, 4%? De 3,20%. 3,20 teria que ser pago em janeiro. Teria que ser pago em resto a pagar. O que significa esse dinheiro ali naquele montante ali? Isso aqui? Os 3%. Não, é o 3%, não, é o que dinheiro. falta do 26%. Não, mais ou menos. Não, eu tenho o calculador aqui. Porque não tinha dinheiro em janeiro, não tinha dinheiro para pagar funcionário. Será que ia pagar resto a pagar? 39.394 menos 33.105. Dá uma diferença de 6.289. Isso pode ter acontecido. Ou não. Quais as consequências do não cumprimento dos 25%? De cara, o gestor de 2012 ele vai ter as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas. Vai ter emissão de parecer desfavorável, né? Porque o Tribunal de Contas não julga, ele emite parecer. Então, provavelmente, se não houve o pagamento, Paulo, em janeiro, eu não posso, sinceramente, não posso te afirmar se houve, se não houve, eu realmente não sei. Não havendo o pagamento, que aquele 22, 21 chegue a no mínimo 25%, o Tribunal de Contas vai, com certeza, emitir um parecer desfavorável das contas de 2012, do prefeito anterior, e vai mandar aqui para a Câmara, para o Legislativo apreciar essa situação desse parecer. Entendi. Agora, o que resta saber, e eu honestamente não tenho essa informação, é saber se foi pago o montante suficiente de resto a pagar para fazer o 22,21 virar 25%. Vamos supor, a folha de pagamento ficou para janeiro, de dezembro ficou para janeiro, a folha foi paga.
A folha foi paga. Sim. Isso aí pode estar nos restos a pagar de 2000? A folha de pagamento ficou, mas assim, eu precisaria pagar, deu 6 milhões aqui. A folha de pagamento da educação não dá tudo isso. Não dá não. Então eu teria que pagar a folha de pagamento e mais alguma coisa para poder fechar. Só a folha de pagamento da educação não chega em 25%. A questão do 31 de março é só do Fundeb? A questão do 31 de março é o seguinte, a regra do Fundeb diz assim, ó, você pode aplicar do dinheiro que você recebe no ano, você pode aplicar 95%. Os outros 5% que você recebeu, aí você tem até 3 meses do exercício seguinte para aplicar. Mas essa regra é só para o saldo residual do Fundeb, os 5% residual do Fundeb. Para efeito de cumprimento de meta, essa meta de 25%, não? Não. Essa é janeiro, 31 de janeiro. Porque eu sei que os professores foram pagos só em fevereiro, 6 ou 8 de fevereiro. Pois é. CLT. Aí já não conta mais. Para essa conta aqui já fica fora. Pode ser que não cumpriu, então, os 25%. Pode ser que não tenha cumprido. Sério. Podemos avançar. Fundeb. Fundeb também é um recurso vinculado à educação. Como eu estava comentando com o Paulo há instantes aqui, a regra do Fundeb eu tenho que gastar no mínimo 60% com folha de pagamento de professores e no mínimo 95% daquilo que eu recebi no exercício. Nós recebemos no exercício 38.869, então eu tinha que destinar para os professores 23.321 no mínimo e eu tinha que gastar no exercício 36.926. O que houve aqui? Dos 60%, onde eu tinha uma obrigação mínima de 23, nós gastamos 28.220, então do total arrecadado, nós gastamos 72,60 com salário do magistério, e o restante, nós gastamos 27,39, nós gastamos em outras despesas, nos 40% lá. De forma que nós aplicamos aqui 100% do recurso do Fundeb. Não sobrou nada. Então, pegando profissionais do magistério mais as outras despesas, zerou. Empenhou, liquidou e pagou 98,53% do recurso do Fundeb. Então, aí está tranquilo, aí não tem problema nenhum. Qual foi a receita do Fundeb? 38.869. Você lembra a previsão quanto tinha? Não sei quanto você jogou. Previsão para o exercício? Não, eu não tenho nenhum balancete da receita aqui, Paulo. Sinceramente, não tem. Que estava no orçamento? Não tem como. Porque esse salário que o Fundeb ficou bem abaixo da expectativa de receita? Eu, sinceramente, não tenho. Nós precisamos pegar o balancete da despesa de dezembro ali. Não, mas do orçamento, quanto estava previsto? Então, nós precisamos pegar o balancete de dezembro, lá no balancete da receita tem o valor previsto e o valor arrecadado ali do lado. Aqui nós não temos valor previsto. Mas o processo estava aqui em cima da... Mas na hora que apresentou lá no começo, foi demonstrado que arrecadou mais do que estava previsto nesse terceiro quadrimestre. Mas no total, no né? Total. Aqui o Paulo está perguntando uma única receita, que é o Fundeb, aqui, ó, que é recurso recebido do Fundeb, é uma 2012. única fonte, né? Porque, no geral, no começo foi apresentado que ocorreu... arrecadou-se mais do que originalmente previsto. Estava previsto em arrecadar, exatamente. No geral. Mas nós precisamos, se a gente pegar o processo de dezembro, a gente consegue ver, Paulo. Eu realmente não tenho essa informação do previsto aqui. Mas a questão é que dos 38 milhões arrecadados, foram investidos 100% do valor. Né? Podemos avançar. Saúde. Saúde, nós temos que ter uma aplicação de 15%, a base de cálculo é 149 milhões, então nós tínhamos uma aplicação mínima de 22.360.000. Aqui nós temos a seguinte situação. O município investiu em ações de saúde, pela despesa empenhada e pela despesa liquidada, 60 milhões. Pagou 54 milhões. Só que desses 60 milhões empenhado e liquidado, 25 milhões... foram pagos com recurso que veio da União, aquelas transferências fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Então, do total aplicado, descontado o valor que a União mandou, sobrou uma aplicação própria do município, pela despesa empenhada e liquidada, 34 milhões.
e da despesa efetivamente paga de 29 milhões. Então, foram investidos com recurso próprio na saúde 23% da receita. Para uma obrigatoriedade de 15%, foram aplicados 23% e efetivamente pago 19,64%. Então, qualquer um desses índices está acima daquele mínimo lá que a Constituição pede. Então, com relação à saúde, os índices foram atingidos, né? E depois a questão da folha de pagamento e a despesa com o pessoal. Então, a folha de pagamento, né, a despesa com o pessoal do Poder Executivo e as suas autarquias, né, das administrações indiretas, nós temos a nossa referência é a receita corrente líquida, que ela representa a arrecadação dos últimos 12 meses, né? E nós temos, desse montante, nós temos um limite máximo de 54%. Então, a folha de pagamento da Prefeitura e das autarquias em dezembro de 2011 era da ordem dos últimos 12 meses, né? Era da ordem de 106.573.000, que representava 42,24% da receita corrente líquida. No final de 2012, apesar da despesa ter subido de 106 para 114, a receita corrente líquida também aumentou, o que fez com que o índice de aplicação ficasse um pouco menor. Então, no final de 2011, nós tínhamos uma aplicação de 42,24 com folha de pagamentos e encargos. Em dezembro de 2012, o índice caiu para 41,94. O que a gente vê disso tudo que a gente demonstrou é que está uma situação que a gente tem que ser verificada agora, quando chegar o balanceio de janeiro, é verificar se foram pagos restos a pagar do ensino em janeiro o suficiente para atingir os 25%. Certo? Com esses dados aí, justificaria o não pagamento do salário em janeiro? Então, justifica porque volta para mim alguns slides, por favor, só para apoiar essa minha. Pode voltar mais. Pode voltando. Mais um. Aqui, ó. Então, porque a folha de pagamento de dezembro, né? Ela está empenhada, ela está aqui, ó, dentro dos 32 milhões. A prefeitura, toda a prefeitura, ela tinha dinheiro em caixa lá, ela tinha 28 milhões. Só que esse dinheiro aqui era com um carimbo que apesar de eu ter 32 de resto a pagar e 28 de recurso, certamente esse dinheiro tinha um carimbos que não me permitia pagar a folha de pagamento, estava vinculado a outros convênios, a outras obras. Então, justifica, olhando números assim, parece, poxa, pega, sei lá, o líquido da folha aí é 4, 5 milhões, pega 5 milhões daqui e paga a folha em dia 2 de janeiro, mas provavelmente o prefeito que assumiu não pôde fazer por conta dos vínculos que tem os recursos, as contas bancárias. Eu não posso pegar qualquer recurso financeiro para pagar qualquer despesa. Então, se não houve o pagamento, é porque, apesar de ter virado com dinheiro em caixa, mas esse dinheiro não estava vinculado a uma despesa folha de pagamento, certo? Muito provavelmente, porque senão não ia reter o pagamento de folha de pagamento se tivesse dinheiro do Tesouro ali, né? Desculpa, eu cheguei atrasado, estava em viagem. Você tem o demonstrativo só do SAI? Se ele foi, você teve superávit, você não teve, 2012? Então, o SAI, Paulo, arrecadou 22.595, liquidou 22.288. Desse valor liquidado, ficou isso aqui de resto a pagar? Por quanto que é isso aí? 537 mil. Tá. De resto a pagar. Ele ficou com 537 mil de resto a pagar, mas ficou com 1.175.000 em caixa. 1 milhão. E aí não tem folha de pagamento, já foi feita a folha. Não sei se esse 537 se tem folha de pagamento aqui, não sei te dizer. Ou se pagou a folha. Provavelmente deve ter pago a folha de dezembro dentro de dezembro. Dentro de dezembro. Pagou. Aqui é fornecedores. Porque quando você tem dinheiro porque o SAI não tem essa questão de carimbos lá no dinheiro. Não tem. O SAI tem um caixa só, é como se tivesse uma conta bancária só. Esse dinheiro dele aqui, ele pode pagar qualquer coisa, qualquer obrigação que ele tem. É diferente então, da dia prefeitura. 1º de janeiro ele tinha 1.175.000. E 537 de resto a pagar. Então tem que tirar um do outro, né? Livre. O que sobrou de dinheiro sobrando? Porque do 1.175.000, nós temos que pensar que tinha 537 de contas a pagar também. 600 mil de dinheiro livre. De qualquer forma, ele passou superavitário. Né?
Bom, a gente já tinha ido lá para o último slide, nós voltamos aqui para esclarecer algumas questões, então é essas informações que nós tínhamos aí para a audiência. Ok? Os vereadores têm mais alguma pergunta, alguma coisa? Não. Eu queria agradecer toda a população que nos prestigiou hoje na audiência, ao Adilson, e dou encerrada a audiência pública. Presidente. Cheguei da hora.